A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. Hoje a gente está num local diferente, a gente sai do estúdio da Transamérica e vem até o espaço onde acontecem as coletivas de imprensa do Festival de Curitiba, que chega à sua fase final. A gente lá no começo falou do festival, quando ele estava começando, a gente entrevistou os diretores do festival e agora a gente faz um especial falando de alguns momentos específicos do festival. Hoje a gente fala do Mishimashi, que é um evento que fecha o Festival de Curitiba. E a gente tem a presença aqui super especial, queria apresentar. A gente vai conversar aqui com o Ricardo Nolasco, que é diretor de cena do Mishimashi. A gente vai conversar com o Rafael Barreiros, conhecido como Palácio Alípio, que vai conversar com a gente, com o curador do Mishimashi, o Pedro de Freitas. A gente vai entender um pouquinho. Antes aqui, para a gente entender, para quem está ouvindo a gente acompanhou a coletiva de imprensa que vocês estavam fazendo, a gente está tendo agora a honra de falar com vocês em separado, e eu vi vocês falando um pouco da questão da feira, de ter um olhar da feira e tal. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Qual é essa relação do Mishimashi com a feira? A relação é simplesmente na estrutura com os espetáculos de variedades, né? Os espetáculos de variedades, eles se originam a partir da ideia das feiras, né? Porque antigamente a gente tinha as feiras que tinham, né, uma barraca que tinha um tipo de habilidade, por exemplo, contorcionismo, na outra tinha mulher barbada, na outra tinha... Então tem essas figuras que ficavam nas feiras, e quando começa a se organizar o começo do teatro de variedades, que é o teatro de variedades, o espetáculo de variedades? É quando essa feira ela vai ocupar o mesmo espetáculo, o mesmo palco. Então, em vez de você ter tudo acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma mesma noite onde muitas coisas, uma mesma noite, uma mesma tarde, enfim, que muitas coisas acontecem nessa mesma dimensão. É um pouco a ética essa da feira, que é da variedade, das coisas, de falarmos de um mundo que não é só de uma história única, univocal. Na verdade, a gente está falando de um mundo que ele é polifônico, que ele é muitas coisas ao mesmo tempo, é muitas formas de viver, de ser, de imaginar o mundo. Então a gente tá pirando por aí. E eu vi o Pedro falando um pouco das pessoas entenderem o que é o Mishimashi. Quando a gente entrevistou o Leandro Knofels, ele deu uma definição boa pra gente. Ele falou que é um tudão. Ele falou que até na família dele, quando ia fazer lá o almoço, falava assim, o que tem? Tem um tudão, tem o Mishimashi. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que é o Mishimashi pra você como definição? Não, essa definição do tudão ela é perfeita. Porque o Mishimashi eu usei agora na entrevista lá em cima, que o Mishimashi é justamente uma receita que aceita todos os ingredientes. E que a combinação desses ingredientes normalmente dá bom. Coisas muito distintas. E assim, a miscelânea do Mishimashi, ela tá em tudo. Ela tá, por exemplo, em nós três, que somos totalmente diferentes, no esquema da produção, e isso vai chegando até a programação, até os números. Então, assim, é um espaço muito para tudo que é diferente, tudo que é inusitado de estar junto e dar certo. E eu queria que o Alípio falasse um pouco como é que é vocês se organizarem, né? Você usou um termo que é uma residência de uma semana. Como é que começa essa semana para chegar no espetáculo no fim de semana? Então, a gente tem uma pesquisa durante o ano inteiro, e na verdade agora é uma junção de vários anos, né? Onde a gente vai entrando em contato com os artistas, a gente fica se retroalimentando entre nós temos nosso grupo onde a gente fala, eu vi esse número de dança, eu vi esse aqui que é de contorcionismo, eu vi esse aqui que é de sapateado, olha esse cara fazendo beatbox, e a gente vai indo atrás, tem um cara que mexe e faz bonecos com o corpo, e a partir disso a gente fala assim, bom, vamos pegar todos esses ingredientes e começar a entender qual que é a linha que a gente pode seguir entre eles, para aí começar a fazer os convites. E aí começa uma nova história, por quê? Porque daí tem que ver agenda, tem que ver questão de logística, porque ele é um exercício, a gente está falando de pessoas, artistas, que são referências nos seus universos, nas suas bolhas, né? E estão viajando, estão fazendo, cada um fazendo as suas correrias de vida, né? E quando a gente vem, então, para o Mishimashi com tudo isso aí, é isso que o Pedro falou, né? Que é uma junção de vários ingredientes que talvez em outro lugar você não vai encontrar, né? Talvez não, com certeza, porque eu digo que cada edição do Mishimashi é uma aventura única e efêmera, porque daquele jeito, com aquelas pessoas, só vai acontecer nesses 2, 3 dias. E aí, para quem já viu o Mishimashi, os palhaços, eles daria para dizer que eles fazem a amarra ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês vão no ensaio percebendo que tipo de sacada você pode ter entre os espetáculos. São
diversos procedimentos, assim, né? Tem uma parte que é na prévia, então conforme os números vão sendo curados, a gente vai também imaginando a estrutura do espetáculo que vai ter e o que pode acontecer para dar amarrar, assim, né? Então um procedimento, por exemplo, clássico do Mishmash são fazer reprises dos números, né? Fazer paródias dos números que acabaram de ser vistos. Não é todos os números que a gente faz paródias, porque também a gente gosta de variar o procedimento. Mas esse é um procedimento clássico já do Mishmash, né? Desde que eu vi o primeiro, antes de eu entrar para trabalhar, já tinha um pouco esse procedimento, por exemplo, que é de, a partir da seleção, já ir pensando que a amarração pode ter uma relação direta com o número. Mas também a nossa trupe de palhaçaria do Mishmash também são artistas importantes do circuito da palhaçaria da cidade de Curitiba. Então também são artistas que trazem as suas investigações e as suas pesquisas. São palhaços circenses, né? Então de diferentes modalidades da palhaçaria, né? Às vezes palhaços que também fazem algumas técnicas, né? Como antipodismo, contorcionismo, malabares, equilíbrio com o queixo, enfim, né? Então também, ao mesmo tempo que a gente está pensando a relação direta com os números, então que acontece mais nas paródias, também a partir da investigação desses artistas, também se constrói alguma coisa. Então, eu acho que tem uma relação aí. E mais um dos procedimentos que tem é a questão da gente entender o espetáculo aí como um todo, para entender também por exemplo, coisas até do ponto de vista bem prático. Tem um artista que vai deixar um material de cena em cena. Como que a gente pode fazer para retirar esse material de cena de uma forma às vezes mais engraçada, ou que seja interessante para o público, ou de repente, não, vamos puxar a atenção tudo para uma lateral, porque na outra tem que ter uma surpresa. Então isso também é uma questão que a gente vai e a relação com o espaço. Então a gente já teve a oportunidade de fazer no ViaSoft, já teve a oportunidade de fazer em teatro, já teve a oportunidade de fazer até na extinto Espaço Cultural lá do Parque Barigui, né? E agora a gente está lá na Pedreira. E, você chega na Pedreira, a Pedreira já é um elemento cênico, né? Já é um elemento que traz algo. Então também tem essa relação com o espaço e o elo do público com o espetáculo também, né? Porque tem alguns números que são mais fechadinhos, vamos dizer assim, mais herméticos nesse sentido, mas o espetáculo está o tempo todo, né, interagindo com o público. E ninguém melhor do que os palhaços que têm essa sensibilidade, essa prontidão também para o improviso, muitas vezes, que pode acontecer, tudo pode acontecer. E vocês têm essa semana de encontro que é justamente para definir isso. Como é que é? O primeiro dia de ensaio, vocês não sabem como começa e como termina, ou vocês já vão com uma ideia e isso vai acontecendo depois? Não, na verdade acontece numa semana, mas é um trabalho de muitos meses, né? Então a gente está durante o ano inteiro a gente está vendo, desde dezembro a gente está se reunindo para montar a programação, e a temática, pelo menos nos anos que eu participei, essa questão da feira, por exemplo, ela vai surgindo um pouco de acordo com a cara dos números que a gente tem, que a gente selecionou. Então, aí tem um trabalho que é o que o Ricardo faz magistralmente, que na verdade, ele já cria um roteiro, já juntando os números, a gente vai discutindo cada número em cada lugar, quem vem primeiro, quem vem depois, pensando nas intensidades. Então tem um trabalho de dramaturgia que é feito, que é não só de texto, mas a dramaturgia da experiência, que é feito antes disso. Então a gente começa a partir disso. Ele se transforma, né? Porque o Ricardo escreve texto, tem um roteiro, ontem já estavam na Pedreira com os palhaços ensaiando, e isso aí começa agora durante a semana, e aí a gente tem um momento com cada artista para passar o número, para ambientar o número no espaço, e aí depois a gente começa o momento de juntar tudo, principalmente com os palhaços. Mas os artistas também, quando chegam, têm coisas novas para propor. Tem uma companhia, por exemplo, que já veio com um número pensando que pode fazer um outro a partir de uma ideia que pode surgir, que já surgiu, né? Então é um espaço de improviso, criação, mas ele parte de uma organização muito, muito estruturada que acontece antes. Sem contar que a banda também participa o tempo todo, né? Então esses ensaios, eles são importantes para esse momento também, né? De entender a música de cada número. Na transição, se a gente faz uma coisa mais pianinho, ou já cresce bastante. Então isso também
tá dentro desse planejamento. Só queria aproveitar isso, já vai. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância da banda, porque assim como você falou do palhaço, da liga, tirar os objetos, a banda dá o tom do espetáculo também, né? Não, a banda Mishmash, ela sempre tá nesse intuito de, primeiro, nessa seleção, a gente já vai também alimentando os músicos, e aí eles vão sentindo e propondo coisas para os artistas, porque esses artistas são artistas que já fazem seu trabalho, como eu falei, né, pelo mundo. E muitas vezes já tem, então, sua música ali gravada. Só que o espetáculo ganha muito quando se faz ao vivo. Então, é uma banda muito versátil, que propõe coisas também, às vezes tocando junto com a música gravada, às vezes criando uma música especificamente para aquele número, né? E também fazendo toda... A banda, ela fica o tempo todo no palco. Então ela tá ligada no espetáculo. É como se fosse um pouco do coração, talvez, né? Que tem a coisa do ritmo, pum, pum, pum. Então, às vezes, agora é a hora do coração ficar batendo mais forte, agora é a hora de acalmar. E a banda ajuda a fazer isso aí. Mas quem pensa o roteiro também quer falar. Não, é que eu acho que tem um diferencial desse tipo de estrutura, que é porque eles são curadores, mas é tudo a gente fazendo muito junto. Então, tanto a direção é diferente de um procedimento de curadoria ou programação, enfim, né, tradicional, onde é mais separado as coisas, sabe? Tipo, a gente vai ver um espetáculo, um número, depois outro, depois outro. Não, o nosso trabalho desse trio aqui é o tempo todo junto, porque todas as reuniões de curadoria eu tô presente. É um mishmash, né? Uma mistura. É uma mistura. Mas eu acho que é isso também, né? A gente tá... muito... todas as reuniões de curadoria eu estava presente, a maior parte das reuniões que envolve direção, eles dois estão presentes também. Claro que tem demandas específicas, conversa que eles fazem só entre eles, conversa que eu preciso fazer com algumas equipes específicas, mas é feito muito... não só nesse trisal aqui, né, não só nesse trio, mas também com toda a equipe de produção de não sei o que, sabe, tipo, é uma equipe grande arquitetando o negócio, porque a gente não tem muita chance, assim, a gente gosta do erro, porque o circo gosta do erro, da brincadeira com o erro, com a possibilidade de errar, de acertar e não sei o que, mas a gente precisa estrategiar tudo para ser o mais legal possível, porque a gente tem 3 chances, né, de fazer. E nessa questão do trabalho de curadoria, que vocês falaram que dura bastante tempo, às vezes tem a questão da descoberta na própria cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do taiko que tem nesse ano. Faz um tempo, eu particularmente gosto muito de taiko e há um tempo eu queria fazer. Mas não pensava isso como uma coisa viável, porque é um grupo muito grande e tal. E aí esse ano eu falei, gente, deve ter um grupo de taiko em Curitiba. E achei em um segundo, num tempo de pesquisa do Google, um grupo de taiko. E aí, assim, é muito legal, porque dentro da miscelânea, um taiko é uma coisa inusitada, uma banda de taiko, né, aqueles tambores japoneses gigantescos. E o melhor é que é um grupo de Curitiba. Então, assim, a gente viaja ao mundo vendo artistas, a gente tem artista do Equador, a gente tem artista chileno. Você vê o mundo no Mishmash, e aí, de repente, a gente vê uma referência da cultura japonesa, que é feita aqui no Brasil, de Curitiba. E referência. E referência, terceiro lugar no campeonato que aconteceu no Japão semana passada. É o único representante fora da Ásia que foi convidado e ainda ficou em terceiro lugar. Então isso é muito legal a gente poder, e acho que o trabalho com arte, com programação, e é uma função dos festivais, assim, permite que a gente, do nosso lugar, olhe muito longe. Né, se aproxime de pessoas de outros países, de outras cidades, de outros bairros, às vezes. E o Mishmash, ele tem isso. Então, eu particularmente, isso é uma coisa que me excita muito, assim, que me provoca muito e que me dá muito prazer a gente ver uma programação, e eu particularmente tenho essa sensação, cara, é uma viagenzinha no mundo, assim, sabe? Dei um rolezinho no mundo, simplesmente pelo fato de conhecer pessoas de outros lugares, de outros estados. Inclusive daqui mesmo. Inclusive daqui, e valorizar a produção daqui. A gente tem os palhaços sempre, esse trabalho que é super importante para a cidade, até no movimento da palhaçaria, né? O Mishmash ser representado, dirigido por um palhaço, e aí a gente acaba tendo outras coisas. Agora a gente traz um grupo de taiko para um festival, num contexto que nem eles tinham ideia de que um dia eles poderiam estar, não sei nem... E aí isso é muito legal da curadoria em arte, da programação, que é você arriscar, esticar o elástico no máximo, assim, vamos botar isso que a gente nunca imaginou no festival.
E agora você falou do erro. Aí é uma curiosidade que eu tenho até quando eu fui ver várias vezes o Mishimash. Às vezes tem espetáculo de malabarismo, tem gente que sobe algumas coisas muito loucas e tal. Alguém já se machucou, já teve alguma queda em espetáculo? Porque acontece, né? Tem alguma história? Não, é assim, a gente brinca que todo mundo pode errar, menos os aéreos. Né? Porque tudo, assim, a segurança eu acho que é a prioridade, né? Quando a gente fala do erro, é que muitas vezes a gente está falando assim, na cultura, a gente tem muito medo de errar com coisas assim que não tem risco, né? Vamos dizer, na verdade, assim, o erro no processo de aprendizagem, ele é fundamental. Ele tem que acontecer, ele vai acontecer, é um processo natural. Né? Você vai errar, o Thomas Edison fez lá 900 experimentos de lâmpada até que uma deu certo. Imagina se ele tivesse desistido da quinta, né? Que muitas vezes é o que a gente faz, né? Toca uma vez e violão, não, isso aqui não é para mim. Né? É claro que nos números que exigem daí uma questão mais delicada, aí, tanto é que, por exemplo, hoje a gente sai daqui, vai fazer um ensaio que é um ensaio técnico, para entender os pontos de ligação e tudo mais, para não ter essa questão realmente do erro que possa machucar. Mas o erro, às vezes, de texto, ou entrou um antes do outro, uma pessoa berrou no público, que são coisas que, de repente, pode desestruturar um espetáculo mais quadradinho, vamos dizer assim, para nós é presente. Né? É presente. Porque é assim, não quando fala em erro, não estou falando de risco. Isso. É isso, você pode errar, porque existe o espaço do improviso, existe o espaço do que acontece na hora, mas o risco, ele é eliminado desde o primeiro minuto, pela produção de todas as questões técnicas, de liberação, de segurança, de cabo. Então isso não é erro, isso é um risco e nenhum de nós pode correr risco fazendo um número, né, apresentando o espetáculo. Nem a gente, nem os artistas, nem o público. E eu queria pegar alguns momentos do Mishimash. Uma coisa que chama bastante atenção é a maneira que o público é recebido, né? Já há um convite para a chegada. Eu queria que vocês falassem como é que é esse momento de chegada e por que é importante ter essa acolhida. Quem vai primeiro? Bom, 2, 1. A gente pensa que o espetáculo ele já começa... Sabe quando você é bem recebido na sua casa, na casa de uma outra pessoa e a pessoa te leva até a porta? A gente imagina o Mishimash um pouco assim. Desde a hora que você entrou na nossa casa até o final, a gente quer tratar você, convidar você para viver esse mundo da fantasia, esse mundo, né, fugir um pouco da loucura do dia a dia e tal. E aí a gente tem os nossos grupos que fazem a recepção das pessoas. Então já chegou lá, já tem um perna de pau, um malabarista, um mágico, gente fazendo número no tecido, né? A partir de um determinado momento a banda já vai estar ali também ambientando um pouquinho, para daí, e normalmente a gente começa do público para, né? Quer dizer, não é assim um espetáculo é um espetáculo com. Por isso que a gente faz essa coisa né, da interação com as pessoas, já sai de lá para ir para o palco. O espetáculo já começou, né, desde o começo e até o fim. E por isso, normalmente, né, a gente já teve carnaval no final, agora vai ter o taiko. E assim, então, tem essa coisa também do terminar com uma coisa, uau, festa. Mas essa é a minha próxima pergunta, então vou aproveitar, porque assim, né, o Mishimash fecha o festival, né, tem 2 semanas muito intensas, e esse momento de fechamento tem isso. Para quem nunca viu, acho que dá para falar, não é um spoiler, né, algo consagrado, que a hora que acaba, todo mundo desce do palco, as pessoas vão cantando, vão dançando. O que isso representa no final do espetáculo? Agora deixa aí. Eu acho que é a continuação um pouco do que a Lipo estava falando. Representa que é festa, né? É troca, é estar junto, é construir mundos possíveis e impossíveis juntos. Eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que é do Mishimash, mas é do nosso exercício artístico também, né? E eu acho que isso que é talvez o nosso fascínio pelos formatos populares, né? Que tem a ver com o circo, o teatro de variedades, o cabaré, né? Que por mais que essa palavra cabaré às vezes assuste por causa de um contexto, de um tipo de vida boêmia, mas a palavra cabaré na América Latina ela é para espetáculos de todas as idades, né? Que são espetáculos de pedaços de coisas fragmentados, né? E isso representa a essência dos formatos populares, que você não vai numa feira, você não vai num lugar popular só para ver aquilo que vai acontecer no palco, para ver uma única coisa, né? Você vai para trocar, para celebrar, para conhecer pessoas, para se divertir, para rir junto.
para discordar, para às vezes até, né, tipo, falar alguma coisa, interagir, né? No teatro tradicional se fala, né, da quarta parede, né? Eu acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que espetáculos como o Mishmash querem é lembrar que a arte se faz junto, se compartilha. E isso atinge de diferentes maneiras o coração das pessoas. Eu acho. E nessa ideia de atingir vários públicos, a gente vê pessoas de todas as faixas etárias no Mishmash. A gente vê muita criança. Como é que é para criança o Mishmash, uma iniciação à arte, aquele primeiro encanto de ver um espetáculo dessa proporção? A gente tem já faz parte do Mishmash uma apresentação voltada para um público, vamos dizer, social, vamos dizer assim, né? A gente fala do ensaio social, que é o quê? São instituições, são escolas públicas, são, às vezes, instituições de ONGs que vêm para assistir o espetáculo, enquanto a gente faz um espetáculo para valer, porque, lembrando, são todos artistas que têm seu trabalho, mas aqui a gente vai fazer uma apresentação única e tem que ver se funcionou, né? Então a gente faz esse ensaio já para esses, e realmente a gente diz que é de 0 a 100 anos, assim. Tanto é que eu vou fazer uma promoção, ó. Maior de 100 anos acompanhado dos pais não paga nada. Não, mas a brincadeira é venha em grupo, venha com seus amigos, venha com a sua família, venha com seu namorado, com seu namorado. Quer dizer, não tenho criança. Ótimo, venha para você se divertir, porque a ideia justamente é para pessoa, né? E é para construir junto. E então a gente tem um público hoje que já acompanha o nosso Mishmash há muito tempo. Eu sou um deles, eu confesso publicamente aqui, eu assisto há vários anos, vou todos os anos no Mishmash. Eu queria aproveitar para o Pedro, porque você, a gente sabe, tá no palco. Como é que é para você durante o evento? Você consegue assistir, você fica nos bastidores? Como é que é o momento do espetáculo? Eu fico dando palpite em tudo. Porque eu adoro, então assim, eu vejo ele ontem mesmo na pedreira, eu vejo ele ensaiando, aí eu falo assim, faz assim, por que não faz tipo o Cláudia Raia? Eu dou muito palpite, eu adoro isso, assim, porque assim, já tem quem é responsável por isso. Então aí eu vou assim, vamos fazer isso, sei lá, mudar uma cena de lugar, botar um texto. Esse é o meu trabalho, me dá um faniquito. Às vezes eu tenho que me controlar para não ser o chato. Mas é isso, é o espaço do erro, da troca, do improviso, da colaboração, da cooperação. E eu me sinto muito à vontade, adoro. E eu comecei perguntando o que é o Mishmash, e eu queria agora ir para um lado mais conceitual do que é o palhaço. Eu queria perguntar mais para vocês, porque é sempre um personagem que mexe muito com as pessoas ao longo da história da humanidade. Tem a questão do humor, às vezes tem a questão da tristeza. Vocês normalmente vão para a questão do humor. Eu queria que vocês definissem o que é isso, o que é a palhaçaria para cada um de vocês. Vocês têm tempo? Para mim, palhaçaria ela é antes de mais nada, uma filosofia de vida. Porque quando você começa a pesquisar palhaçaria, ela transforma o seu olhar, né? Ela te reconecta com o eu brincante que todos nós temos, e conforme vamos ficando adulto, a gente vai às vezes perdendo por uma série de questões, né? E o fato de se entender um pouco da vulnerabilidade, desse olhar brincante no sentido, por exemplo, você falou do engraçado, né? A função do palhaço não é necessariamente fazer o público rir, é de viver emoções e compartilhá-las. Então é claro que em alguns momentos você vai ter emoções que vão te levar para outros lugares que não necessariamente o riso. E também, quando a gente fala do riso, qual riso a gente está falando? Porque há uma gama de riso, né? Tem a gargalhada, tem o riso de emoção, tem o riso de raiva, tem o riso de tristeza, tem gente que chora de alegria. Então, né, essa figura, né, da palhaçaria é uma figura que, primeiro, ela está presente desde que o ser humano se encontra em bando. Sempre existe um palhaço da turma. Eu desafio você aí de casa que está assistindo a ver dentro da sua família, dos seus amigos, quem é o palhaço da turma, que sempre tem, ele acontece. E mais do que uma personagem que não tem nada a ver com a gente vai em busca de uma persona. Quer dizer, quem é o eu mais em essência, né? Quem é o Alípio em essência, o Rafael, né? Aquele brincante, aquela criança que está ali no corpo do adulto. Não que eu vou virar uma criança de novo, não. Eu vou ter toda a minha história, as minhas tragédias e tudo mais, só que eu vou poder brincar um pouco mais com ela. E aí eu empresto uma fala do Ariano Suassuna, que diz o seguinte, que a comédia e a tragédia é uma questão de perspectiva. Porque ele fala assim, tudo que é ruim de passar
é bom de contar. Né? Então isso é muito legal. Não é à toa que o símbolo universal do teatro são as máscaras, né, do riso e do choro, que é a comédia e a tragédia ali, né? E pro Ricardo? Eu acho que o palhaço, ele é aquele que revela que o mundo que a gente acha que é sério não é tão sério assim. E daí eu não acho que é só sobre rir. Às vezes a gente se emociona justamente por isso, porque o palhaço revela que as regras que a gente vive, elas são ficções também. São coisas que foram nos apresentadas, a gente vive ali, mas a gente poderia viver de outras maneiras. Então, tem várias pessoas que estudam a palhaçaria e falam de um tipo de tradição e traição. Uma tradição em trair o que foi nos dado como certo. E eu acho que a palhaçaria é a minha paixão. Eu tenho trabalhado cada vez mais com palhaços, assim, de diferentes linguagens dentro da palhaçaria, né? Porque a palhaçaria vai do que chamam do clown ao bufão, a um treinamento mais técnico de palhaço, ao palhaço de circo que está ali, né, no dia a dia, criando e construindo a partir da reação das pessoas, né? A palhaçaria é muito vasta, né? Mas para mim a minha paixão pela palhaçaria é revelar que o mundo não é tão sério quanto nos ensinaram, sabe? Revela que, na verdade, quando a gente ri, a gente também pode fazer diferente. E para fechar, como é que é com a criança isso? Tem criança que fica encantada, tem criança que se assusta. Como é que vocês lidam com essas diferentes reações da criança quando vê o palhaço, muitas vezes pela primeira vez? Dizendo sim para isso. Tipo assim, aceitando. E, opa, você tá com medo? Ok, eu também já tive medo. Né? Às vezes eu até brinco. Não, eu tenho medo de criança. Mas quem não tem medo de criança? E é muito legal, né? Porque daí a criança pensa, peraí, aquele monstrão que na cabeça dela, às vezes a gente tá num exagerado que é um monstrão, que é normal, mesmo Papai Noel, mesmo, de Coelhinho da Páscoa e tal. Mas aquele monstrão tá com medo de mim? Opa, peraí, deixa eu brincar com ele. Então é isso, é entender, né? E aceitar mais que tudo. Porque se eu não aceito, primeiro não ouvir isso, eu já estou perdendo uma coisa que é muito preciosa na palhaçaria, e eu vou dizer no mishmash, né, nesse estilo de arte que a gente quer fazer, que é esse fazer com. Então, se eu quero fazer com, eu tenho que entender, eu tenho que ouvir quem está ali. Claro, a gente está falando de 1000 pessoas nos assistindo, mas existe um feeling ali que eu preciso não só apresentar aqui do alto do palco, né, do alto do tablado, e apresentar não, vou fazer com. Então, nesse sentido que a gente faz, respirar, né? Às vezes é uma questão de respirar, aceitar, ok? Podemos continuar agora? Então, bora, vamos lá. E eu queria agradecer muito pelo papo, acho que foi sensacional, e eu queria agradecer muito também, porque a gente sabe como é o tempo, né, contando os bastidores aqui, eles têm um ensaio, daqui a pouco a gente está gravando antes de efetivamente acontecer o ensaio, a gente está atrasando o ensaio do Mishimashi, então eu queria agradecer muito isso, eu acho que é uma das coisas mais encantadoras do festival, muito legal ter um papo desse, pra gente entender um pouquinho como funciona, como é os bastidores. Gostaria de agradecer, então, aqui ao Rafael Barreiros, que conversou com a gente, a também o Pedro de Freitas e ao Ricardo Nolasco, muito obrigado por conversar com a gente da Transamérica Agora TMC. Nós que agradecemos. Obrigadíssimo. Venham pro Mishimashi. Vem pra essa mistura. Vem misturar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Transamérica Agora TMC, eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua, a gente está fazendo um especial do Festival de Curitiba e um especial que a gente fala especificamente de palhaçaria, do papel do palhaço na sociedade, a gente falando com o pessoal do Mishmash, e agora a gente fala também de uma peça que passa pelo festival, que é a peça Como um Palhaço, Like a Clown, e a gente recebe aqui para conversar com a gente a Helena Bittencourt e o Gus Milsen. Sejam bem-vindos. Eu queria, como o nosso programa se chama Cidade é Sua, eu queria começar com isso, né? É uma peça que faz um passeio ao longo da história do palhaço na sociedade. Como que o palhaço é importante para uma cidade, para a gente começar com isso? Obrigada por ter a gente no programa. Então, Como o Palhaço é uma peça, sim, que faz um passeio, né? Só que é um passeio bem particular, né? Eu não diria que ele é um passeio só pela história, né? Ou um passeio geográfico, mas ele é um passeio, eu acho que principalmente reflexivo, né? Um passeio para a gente pensar sem ter respostas prontas, né? O que nos remete essa figura, né? Se é uma coisa, uma espécie de espelho, né? É o palhaço, o espelho da sociedade, ele é como uma criança, ou o palhaço é uma coisa, né, mais importante. Então, são questões, né, que permeiam o espetáculo, que estão ali
sem serem necessariamente respondidas, mas que estão muito presentes, né, para a gente, e assim se constrói essa narrativa aí, né. E antes do Gus falar, eu vou fazer uma introdução aqui. O Gus, eu já até estava falando com ele antes aqui, ele fala um português muito bom, mas ele é holandês. Então, primeiro, antes da gente falar da palhaçaria, que você contasse um pouco dessa história, qual é a tua relação com o Brasil, como é que você aprendeu português tão bem? Oh, muito... Fala bem. Agora. Agora fica a pressão, não preciso falar bem. Muito obrigado. Faz 15 anos, mais ou menos, que chegou aqui no Brasil. Foi uma história de amor. A gente chegou aqui por isso no Rio. Amor da vida e amor do trabalho. Assim, faz 15 anos que estou aqui, Rio de Janeiro. E, bom, é muito legal. Estou muito contente de estar aqui. E agora indo um pouco para a questão do palhaço, né? A gente tem várias maneiras de encarar o palhaço, né? De uma maneira mais alegre, de uma maneira mais triste, em determinados momentos de uma maneira até mais furiosa. Como é que vocês veem essa passagem do que significa o palhaço ao longo da história? Eu acho que exatamente essa é a questão, né, que aparece, né, no espetáculo, na criação, de uma maneira bem interessante para a gente, bem leve também, às vezes mais profunda, mas exatamente essas várias faces, né, essas várias expressões do palhaço, né, e essa busca, né, por uma resposta, né, porque eu poderia tentar te definir, né, palhaço agora, mas assim como você poderia definir também, assim como, né, a pessoa que trabalha, né, no carrinho do cachorro-quente também vai saber muito bem o que é um palhaço. Então, a gente acredita que todo mundo saiba muito bem e tem a sua própria interpretação, né, dessa figura que é tão de todo mundo. Né? O palhaço tem essa generosidade, porque ela é uma figura que realmente ela é de todo mundo, ela não pertence, né, a quem se atreve a defini-la. Né? Então, a gente está aí no meio de todos esses significados e brincando, né, passeando, tentando descobrir qual é a nossa leitura disso, né, e abrindo isso para o público também, sem dar nenhuma resposta, né? Não temos essa pretensão de responder essa pergunta tão aberta. E a gente sabe que cada lugar tem sua história, sua maneira de encarar o mundo. Como que o holandês encara o palhaço? Você fica de uma maneira diferente? Como é que é? Meio um pouquinho diferente. Claro que eu tenho essa tradição já muito antiga dos palhaços presentes. E, ao mesmo tempo, lá também o figura virou meio menos importante, vou falando assim. Virou a sua imagem, que os palhaços na televisão foi mais grande nos anos 70, 80, 90, mas ainda não existe muito mais. E pessoas têm meio um preconceito também com o palhaço. Por exemplo, mesmo aqui no Brasil, sempre tem uma cultura mais grande, uma nostalgia mais grande em volta deste arquetipo que é o palhaço. E eu queria que vocês avaliassem um pouco do momento da peça, né? Porque ingressos esgotados, muito bem quisto no festival, mostra a Lúcia Camargo, que é o principal momento do festival, uma coletiva de imprensa com muita gente. Como que vocês avaliam esse momento que o espetáculo está? A gente está muito feliz, assim, realmente, assim, tanto do espetáculo ter vindo para Curitiba, esse espetáculo, a gente se dedicou muito a ele, né? A gente ficou um ano que a gente praticamente parou de fazer tudo, porque ele nos pegou, ele realmente nos mordeu, né? Ele foi um urso que mordeu a nossa cara, como diria o nosso amigo Renato. E então, assim, a gente estreou há pouquíssimo tempo, que foi em setembro, no Rio de Janeiro, né, no Sesc. Então foi todo um processo muito intenso para a gente, né? Então a gente já estreou, depois a gente já foi com essa peça para a Holanda, a gente abriu um festival lá, e a peça é muito nova, é muito jovem, né? Então para a gente, assim, é incrível, né? A gente está muito feliz, a gente espera muito que o público de Curitiba se identifique, né? Esteja junto com a gente, né? Possa compartilhar o que a gente sente em relação a esse tema e como a gente vê, né? Isso, porque são assuntos que tocam realmente o nosso coração, né, e os nossos pensamentos. A gente está tentando entender quem a gente é também, de certa forma, né, com a peça. Então, com muita alegria mesmo que a gente recebe, né, esse interesse. E eu fiz a primeira pergunta perguntando como é que era pro holandês falar português. Como é que foi para você ir para fazer a peça na Holanda? Meu Deus! Eu achei que eu ia ficar maluca. Eu tô muito acostumada a fazer peça. A gente tem uma outra peça com muito texto que a gente fez em francês, em italiano, em alemão. E, enfim, talvez eu tenha sido um pouco otimista, porque eu falei, eu vou aprender o texto em 5 dias.
eu chego lá, eu não vou dormir, eu vou fazer isso, não vou me estressar com isso, não vou fazer. Nossa, eu fiquei realmente, mas assim, deu certo, a gente traduziu tudo para holandês, falou holandês, as pessoas entenderam, elas riram, né? Deu muito certo. Mas eu não vou dizer que foi fácil, não. E como que era? Você já falava holandês, se preparava a peça? Conta um pouquinho mais de bastidores disso. Não, eu não, eu escuto eles falando, né? A minha família é holandesa, né? A mãe do Roos, todo mundo, né? A minha cunhada, eles falam muito em holandês e lá no trabalho, mas todo mundo fala inglês. Então é muito fácil para mim, né? Não aprender. E aí agora com a peça eu tive que, né? Mostrar, mas parecia um pouco uma farsa, né? Porque eu estava falando um monte de coisa, mas na verdade eu não falo, né, direito. Eu falo só aquelas palavras ali né, da peça. Eu entendo o que eu estou falando, né, mas eu não domino ainda a língua. Mas a peça me ajudou a dar um passo, né, nessa direção também. Tem um pouco de palhaço nisso? Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Acho que especialmente essa vontade de comunicar, né, de querer se comunicar a todo custo, assim, de querer que as pessoas te entendam, né? Mas é muito legal também, as pessoas são muito receptivas, eu acho, em geral, né? A gente, quando vai ao teatro, a gente quer sentir, quer, né, entender, né, dividir, né, daquilo ali. Então, também foi uma coisa muito linda para mim. E aí, se a gente for voltar, o palhaço marca todas as pessoas, não tem alguma relação em algum momento, às vezes até de alegria, de susto, de alguma questão. Eu queria que vocês falassem como é que foi a primeira relação que vocês tiveram quando vocês viram um palhaço pela primeira vez, o que vocês lembram, como é que foi? Queria que os dois falassem um pouquinho. É muito diferente, né, as histórias. Acho que o Rose pode responder. Vamos começar por ele. Acho que para mim marcou na vida mesmo. Eu vi um palhaço na Holanda, dentro de um cerco, há 4 anos. E minha mãe me falava que eu estava tão excitado que eu tirava as camisas, fica quase tipo, muito quente, vendo uma coisa que eu não entendia exatamente o que era, mas ele falou logo depois, é isso que eu vou fazer na minha vida. Rolou isso mesmo. Então foi uma grande coisa importante de ver o primeiro palhaço lá. E contigo, como é que foi? Então, comigo foi como essas figuras assim que não são necessariamente palhaço. Eu não me lembro de ver um palhaço de circo, né? Mas eu me lembro de muito nova também ver essa imagem assim meio comédia dell'arte, ver esse filme A Viagem do Capitão Tornado e ficar maluca também, ficar maluca com esse negócio de ver aquela gente, né, com aquela cara pintada de branco, principalmente a Viagem do Capitão Tornado, esse filme, eu me lembro de ficar assim dias sem dormir e ficar, eu queria estar naquela carroça, eu queria ser essa companhia, eu queria viver essa vida. E essas coisas marcam a gente, né? Porque eu acho que depois foi exatamente isso que eu fiz mesmo, né? E que o Rose fez, de alguma maneira, né? De uma maneira contemporânea, misturando, né? Mas tá sempre aí, né? Eu acho essa... E do mesmo jeito que vocês se encantaram em determinado momento, tem o público vendo vocês, que também eles estão tendo alguma reação. Eu queria saber como é que é isso, que tipo de reação o público tem vendo vocês? O público é muito importante, é uma coisa, na verdade, né? Claro que você está fazendo por o público, que é uma coisa muito claro, quase o base do palhaço. Então é muito legal, sendo essa reação, na verdade é meio fazendo juntos, sem tocar fisicamente, sem entrar, mas só a energia é uma coisa muito importante, essa troca. Então, como é o base, é maravilhoso. Eu acho muito bonito, assim, né? Isso é muito sabido, né, no teatro, né? Ninguém faz teatro sozinho, né? Então, é óbvio, assim, né, que a peça, ela muda, ela se adapta, né? O público, ele é parte, né? A atenção do público, a sensibilidade, o reconhecimento, né? A conexão que a peça vai ter com o público vai modificar a peça, né? A peça vai, né, buscar ali uma dança, né, com esse público que vai mudar, né? E isso é muito vivo, né? O teatro é muito vivo. Obviamente, assim, que a gente vai levar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai preparar, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né? Com muito trabalho, com muita atenção ao detalhe, né? Para levar um trabalho mais bem feito, né? E mais aprofundado possível. Mas a experiência com o público é o que vai, né, dizer qual
daquele dia ali, como é que vai ser a peça, né? Como é que ela vai ser moldada, né? Qual vai ser a energia, como é que a coisa acontece. E a gente conversou também com a equipe do Mishimash, que também é um evento que envolve várias questões, inclusive a palhaçaria. E no Mishimash tem uma questão interessante, que tem muita criança. Criança vai para o espetáculo de vocês ou não? Como é essa relação com o público mais jovem? A gente, no início, eu achava que não. Quando a gente estreou, a gente falou, é teatro adulto. Realmente, assim, não foi pensado para criança, né? Não foi preparado, né, para criança. A gente teria feito outras escolhas, mas, surpreendentemente, o que aconteceu foram que poucas crianças começaram a vir, né, igualmente, assim, vieram, tiveram uma reação incrível, e depois na Holanda também teve um domingo que vieram muitas crianças refugiadas, né, eram crianças refugiadas da Síria, e foi muito bonito, as crianças piraram, né, digamos assim, e aí a gente mudou um pouco essa ideia, né, a gente acho que abriu um pouco mais, assim, para as crianças também, porque eu acho que mesmo que elas não entendam muita coisa do texto e dos temas, mas elas entendem um negócio ali que é um mistério, e elas ficam atentas, né? Então, para a gente foi uma surpresa. Eu queria que vocês falassem um pouco mais desse espetáculo para as crianças refugiadas. Como é que foi isso? Foi inesperado? Foi combinado para trazer elas? Contem um pouquinho dessa história. Foi combinado que a gente faz um projeto já há vários anos lá na Holanda. Cada ano a gente faz um espetáculo lá, que cada ano é um espetáculo diferente. Nos locações diferentes, pode ser num porto do lado do rio, pode ser dentro de um cinema abandonado. Cada ano é um novo espetáculo. A gente tenta lá convidar cada ano em volta de 1.000 refugiados, que cada ano muda um pouquinho, porque tem um fluxo que é diferente cada ano, mas a gente quer um público também que eles podem ver mesmo. Todo mundo está bem-vindo nesse espetáculo, está todos os diferentes públicos, então a gente tentando fazer o preço muito baixo, para que tenha acessível por todo mundo, e fazendo espetáculos lá também, que é acessível por todo mundo também, de todas as formas. E a gente está falando bastante Brasil e Holanda, eu queria que vocês falassem como é que é a vida de vocês nisso, que momento do ano vocês ficam no Brasil, como é que é na Holanda, ou vai em determinados momentos, como é que funciona? Cada ano é um pouquinho diferente. A gente viaja não só Holanda, Brasil, mas muitos outros lugares também, como os espetáculos. A gente tenta fazer muito 50-50, 50% aqui, 50% fora. Depende o tempo inteiro, porque onde tem trabalho ou tem possibilidades, a gente vai também. Então, cada ano está meio diferente. A gente está agora muito contente de fazendo esta peça aqui no Brasil, neste Festival de Curitiba. Espero que a gente possa fazer este espetáculo muito mais no Brasil. E tem uma pergunta que a gente fez para o pessoal do Mishimash, ela é mais difícil do que pode parecer, e eu vou fazer para vocês também pelo tema do nosso programa. Eu perguntei para eles e eu reforço para vocês também que não é tão simples. O que é palhaçaria para vocês? O que é um palhaço para vocês? Eu queria que cada um definisse. Olha, acho que você vai ter que assistir o espetáculo. Porque realmente essa é uma pergunta que eu me fiz muito e tem muitas respostas para ela. Então não saberia responder. Tem muitas respostas minhas e muitas respostas dos outros que eu gosto. Então a gente ficaria aqui muitas horas, eu acho. Mas cita uma de alguém então que você gosta. Eu gosto da resposta de que a palhaçaria é um espelho. E para você? Eu queria falar que eu concordo com o espelho mesmo, sim. Eu acho que é isso mesmo, sim. Viu, é difícil, eu falei que não era uma pergunta tão fácil, mas a resposta... Vieram mais 20. Fala mais uma, né? Mas assim, a resposta de ver o espetáculo é uma boa resposta, né? Que é uma saída. Eu queria agradecer muito aqui, né? A gente conseguiu falar para contextualizar, a gente está fora da TMC hoje, a gente fez aqui no espaço, que é o espaço da coletiva de imprensa do Festival de Curitiba, a gente fazendo esse especial sobre o Festival de Curitiba, a gente falando principalmente de palhaçaria nesse programa de hoje. Então eu queria agradecer muito aqui a Helena Bittencourt e o Góes Melsin. Falei certo sobre o nome? Você falou muito certo.
por atenderem a gente aqui um pouquinho separado, contando um pouco dessa história, conversando com a gente. Então, muito obrigado pela atenção, ter falado com a gente na TMC. E a gente vai fechar o programa com algo que foi no começo do programa, do começo do festival, na verdade. No primeiro dia do festival, teve nesse espaço aqui também o Milton Cunha. O Milton Cunha falou com a Isabela Miranda e ele falou um pouco sobre... Também a gente foi para algumas perguntas filosóficas com ele falou um pouco sobre o propósito da vida. Teve uma frase dele que a gente colocou, que viralizou bastante, que ele falou: o que é da vida senão um sonho? Então a gente vai fechar o nosso programa com essa entrevista do Milton Cunha. Para conversar com a gente bem rapidinho sobre esse baita espetáculo, assim, esse café da manhã com a imprensa, assim, foi super emocionante. Vieram vários representantes do Carnaval do Rio de Janeiro, veio o Nilce Fran, que é vice-presidente da Portela, Mestre Cissa, que foi enredo esse ano da Viradouro e também foi o grande campeão do Carnaval, Luara Bombom, que é passista, Demerson Dálvaro, enfim, uma série de componentes que estão por aqui. Milton Cunha está chegando aqui para conversar com a gente bem rapidinho. Milton, tudo bem? Eu já estou ao vivo, meu nome é Isabela, sou da TMC Paraná, bem rapidinho para conversar com os nossos ouvintes, tudo certo? Tudo bem, que honra estar aqui em Curitiba nesse festival gigantesco e que bacana costurar dramaturgia de escola de samba com dramaturgia de palco. E saindo direto lá da Praça da Apoteose, que é um dos grandes símbolos do Rio de Janeiro, vindo direto para a Pedreira Paulo Leminski, que é um dos grandes símbolos aqui da nossa cultura aqui de Curitiba também. Como que é trazer todos esses componentes, todo esse espetáculo inédito aqui para Curitiba? Me encanta a plateia de criadores de narrativas, de histórias, artistas que se apresentam em rua, em praça, em palcão, em igreja, aonde der, até na avenida. Então, encontrar essa plateia tão qualificada que pensa para onde vai a narrativa popular, a narrativa erudita, é muito bacana. E como o teatro, ele nasce arte popular, como ele nasce para o povo, e a escola de samba pega esse legado e leva pro batuque, então é uma forma de atentar esses narradores de que é possível criar novas formas de narrar brasileiras, como é a escola de samba. Recentemente eu vi uma entrevista sua no Terapia falando um pouquinho sobre o que é a vida se não o sonho. Essa frase me tocou muito. O que é a vida se não é a cultura, se não é a arte, se não é essa história sendo agora representada também em cima dos palcos? Porque o viver, ele pode ser confundido com o pagar boleto, com o ir pro trabalho e voltar, né? E isto é muito pouco, isto não é aproveitar. Então, viver é estar nesta categoria de, além da comida, da saúde, além de tudo isso, como é que você vai empreender o conforto na tua própria pele? Quem tu és? O que tu queres? Quais são teus sonhos? Porque é tanta demanda dos outros em cima de ti que tu te esqueces do teu sonho. Então, volta na criança que tu foi, o que é que ela sonhava, o que é que ela queria, o que é a vida, se não você tentar fazer este sonho virar a tua realidade. Então é preciso sonhar, senão a vida é pouca, ela não basta, ela não presta, a vida só presta porque você tem o poder de decidir o teu destino. Abandona os figurantes, tu és a estrela da tua existência, luzes, cai na gandaia. Muito obrigada, foi maravilhoso. Amo esse teu microfone laranja cabeçudérrimo. Gente, assim a gente encerra. Milton Cunha aqui com a gente, exclusivo para TMC. E é isso, né? É a cultura, é a arte aqui nos palcos de Curitiba. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.